tempo de você colocar? Deu, porque de repente eu Essa, que maravilha! Que De coisa repente eu falei, ótima! peraí, mas a Daisy não foi em 23, foi em 24 que ela defendeu. Aí ela defendeu no comecinho de 24. Isso. É, E eu fiquei com a ideia que era 23. Não, Aí eu fui ver a 24. data. Quando eu vi, eu mandei, avisei a Sandra, falei, Sandra, eu vou mandar uma tese, que é a Daisy, porque eu achei que ela era de 23 e ela não é de 23, é de 24. Então, eu vou mandar a tese dela. Aí mandei para a pessoa que estava encarregada, que era a Natália, mandei tudo certinho, fiz o meu parecer de orientador e falei que a tese era brilhante, mas do meu ponto de vista de orientação, né? E que aí, ótimo! Ai, que bom, Cissa. Parabéns para você e para obrigada. ela. É, Mandem parabéns para ela, ela vou deve estar mandar. animada. E eu falei para ela, Deise, eu mandei a sua tese para concorrer à bolsa da CAPES pelo Lael. Imediatamente já entrou, já pegou na CAPES, qual eram os documentos que precisavam, tudo. Você acredita? Agora, quem faz tudo isso, a Sandra me falou. Eu falei, não pode ser eu, porque eu já tive tese premiada, nunca fiz nada. Aí eu falei, acho que é a Sandra que faz. Aí é a Sandra, mas a Sandra precisa dos dados dela, da Daisy. Uhum. Então, ela falou que faz pela internet, pelo Zoom, com uma pessoa, e aí eu já mandei o e-mail da, da Daisy, e aí vamos ver, elas vão se Mas assim, conversar. mas o que que ela ganha o quê sendo Não, premiada? pode ganhar dinheiro, pode ganhar menção honrosa. Uma vez, eu não É sei que não mesmo? era CAPES, porque CAPES, essa bolsa é só doutorado, mas eu não sei se era CAPES ou outra coisa, não sei. A Elvira concorreu, você lembra? A Elvira ganhou menção honrosa. E o prêmio do aluno reverbera para o professor, para o orientador. Olha que legal, É Cissa. assim que funciona. Aí Foi pode bem ter menção legal, né? honrosa, Bem legal. é, pode ter menção honrosa, mas a Sandra fala, as teses do Lael são muito diferentes da linguística aplicada que o pessoal faz, e é por isso que a gente não ganha. Agora foi uma Ah, diferentésima, né? olha a mão. Gente, vamos lá, que 6 horas Vamos lá. eu tenho que parar. Tá, vamos. Nada com o tempo. Então, na verdade, o objetivo dessa conversa é trazer consciência que a semana que vem, segunda-feira, é o último dia do coletivo de ensino e aprendizagem. E aí, Cissa, a gente está, eu e a Otília, estávamos conversando, né, porque nessa última segunda-feira, eu programei uma série de coisas para trabalhar com elas. E a ideia era trabalhar com a diretora, com a coordenadora pedagógica e com a professora de sala de aula. Só que a professora de sala de aula não foi. Então, ficou só a diretora e a coordenadora pedagógica. Aí eu falei, bom, não tem jeito, vou trabalhar com elas do jeito que eu me propus a trabalhar. E aí eu achei que foi legal, a gente trabalhou bastante em cima assim da relação entre a gestão, né? Nesse caso foi a gestão, a diretora e a coordenadora pedagógica mais, porque não tinha nenhuma. Eu trouxe um case onde eu era uma professora de uma escola que elas também faziam parte. Então, a diretora era a minha diretora, a coordenadora pedagógica era a minha coordenadora pedagógica, e eu era uma professora em apuros com uma aluna que estava sofrendo bullying porque ela era muito magra e os alunos estavam xingando, fazendo maldades com a menina e tal, né? E que eu não sabia mais o que fazer, porque eu já tinha conversado com eles em separado, já tinha conversado com a cela toda, e que a coisa não resolvia e que estava. E que o processo estava se tornando cada vez mais acirrado, e eu não sabia o que fazer, então estava pedindo ajuda para elas. E aí foi muito incrível, porque na verdade, assim, na hora que eu falei isso, primeiro é que elas não conseguiam entrar no papel, né? Elas ficavam falando assim,
na minha escola já teve isso. Eu falei, não, vocês são da minha escola, você é minha diretora, você é minha coordenadora pedagógica, eu preciso da ajuda. E aí eu tive que fazer elas, né, incorporarem isso, O e papel. aí o papel, e aí elas aí foram falando, né, de coisas que eu podia fazer, coisas que elas podiam fazer, mas assim, tudo individual, assim, não tinha uma coisa assim, não, vamos sentar, diretora e coordenadora e professora, vamos sentar e pensar juntas. E se a gente fizesse isso? A gente, não, foi bem assim, cada uma pensava numa coisa, sabe? Não tinha uma articulação. E Tudo aí, individual. é, aí tinha uma pergunta que era assim, se você estivesse no Não, meu mas conta lugar, para a Cissa que você preparou para cada parte três perguntas, que eram perguntas bem de relação, porque elas escapavam, mas as perguntas eram bem de relação é, das gestões. As perguntas que isso. a Marli fez. Se quiser, eu até mostro aqui daqui a pouquinho, aqui posso abrir. Mas assim, o importante ali era assim que eu tentei fazer esse confronto mesmo, assim, né? De colocar assim, ó, se você tivesse no meu lugar, como professora que está vivendo isso, o que você esperaria dessa gestão? O que você espera da gestão? E eu acho que elas ficaram meio assim, sabe? Em alguns momentos elas não sabiam o que responder, né, o que fazer, na verdade. E, aliás, em alguns momentos, vários momentos nesse sentido, né? É, enfim, aí a gente foi, trabalhamos isso até o final. Eu saí como, no final, quando eu pedi para elas dizerem assim como elas estavam saindo, né, como tinha sido, e tal. A Suzana, que é a coordenadora pedagógica, que é a pessoa mais assim, ela falou: Olha, eu saí muito provocada, estou saindo reflexiva, você provocou mesmo hoje e tal, deu uma risadinha. E a Aline, que é a diretora, só concordou com a outra, né? Mas eu senti, até comentei com a Otília, que eu senti que a Aline, em alguns momentos, como eu posso dizer assim, ela não, ela se sentiu como se ela estivesse sendo atacada, entre aspas. Então ela não olhava mais para a câmera, ela ficava escrevendo assim, sabe? Poxa, Teve um monte de momentos que ela fez isso. E aí até no final eu modalizei, porque aí eu percebi que ela estava meio assim. Aí eu modalizei, dei exemplos até dela, de algumas coisas legais que ela tinha feito, não sei o que e tal, para dar uma, né? Mas foi bem assim, né? E agora, teve alguns conceitos, inclusive um dos conceitos que a gente discutiu hoje na sala de aula, que foi mediação, que a Otília, ao ouvir a fita, né, a Otília trouxe, assim, que tinha algumas questões que ela achava que talvez a gente precisava voltar para conversar com elas, na questão de conceitualizar, então, a questão da mediação, porque elas trouxeram mediação nessa coisa de conflito, a gente discutiu hoje, né? que a gente discutiu Né? hoje. É, Mediação e o papel de facilitador também, porque uma das perguntas que essa coordenadora pedagógica falou da última vez é que ela queria discutir o papel, como ela poderia ter um papel de facilitadora junto aos professores que estão com dificuldades na sala de aula, né? E, e daí a Autília também trouxe esse termo, né, de facilitação e tal. esse tempo. Eu até brincava, não sei se você lembra, Tíblia, que a gente brincava que era a gente ia trocar para dificultador, lembra? Em vez de facilitador, dificultador. Porque realmente não tem esse facilitar. Nem sei, porque isso é piagetiano, é do Piaget isso aí, esse É, facilitador. Então, o Vygotsky nunca, ele fala que. E o Freire é mais taxativo que o Vygotsky. Ele fala, não tem nada que facilitar. Tem que dar o dedo mesmo, né? Uhum. E é difícil mesmo, porque senso comum virou senso comum. É. Então, e aí, assim, o que que eu preparei para o. Agora, deixa eu abrir aqui, porque daí você vê o que que eu preparei, as perguntas que eu preparei para o encontro 10 que é o encontro final, né? É quando a gente vai, enfim.
terminar. E aí, uma das coisas que eu comentei com elas é que eu gostaria que elas, junto comigo, avaliassem, né, o que bom, que momentos que foram momentos poderosos dentro desse encontro, né, para eu poder também levar em consideração as vivências delas, né, nesse processo. Então, por isso que eu queria também preparar algumas coisas melhores para a segunda, para poder apresentar isso. Deixa eu pegar aqui, o Procurando workshop. uns óculos aqui. Eu tenho óculos pela casa toda. Ah, que Eu bom. cheguei com tanto frio, Tá frio lá eu fora, subi. né? Aqui tá um Nossa! gelo, gente. Aqui Tá, tá tá bem muito Gente, mas frio. frio hoje. olha, eu subi, botei Ó, meia, eu tô mudei de a meia. agasalho, ó, grosso, porque tá gelado aqui. Não, olha, manga De meia comprida, de lã. esse casaquinho aqui meu, que tem 300 mil anos, Ai, certo? Mas é legal, eu gosto dele. Minha deixa eu irmã ver. fez, eu acho que não tinha filho, imagina. As meninas têm Nossa, 40, 41 anos. Imagina. Peraí, eu acabei pegando errado aqui. Chile, você vai, Marli, você vai compartilhar o que você já pensou. Não, não, eu ia compartilhar o final da história para a Ah, tá. Cissa se inteirar Beleza. também, né? Mas eu vou pegar aqui porque eu não estou achando. Você ouviu de novo a fita? Ai, não consegui. Não consegui. Depois você ouve para poder ver aquele pedaço que eu te falei, se é aquilo mesmo que a menina, que a Suzana disse. Ô, Uhum. ô, A gente vai ver. Tília, sabe que a gente, acho que a gente tinha que ter sentado com o Glauco antes dele apresentar, né? Ele teria, ele teria produzido muito melhor, né? Porque não tinha pé nem cabeça o que ele Eu fez. vou comentar o texto dele. Hum. Depois eu fiquei até com um pouco de remorso, fiquei achando que eu fui muito dura com as Não, questões com pois ele, fiquei com pena. não, Vou não, tem nada comentar e de dúvida. vou dizer para ele, não é. Eu acho que ele sabe, ele soube fazer uma discussão. Só que a discussão dele está muito solta, perdida no. Tudo solta. A gente não Não tem. consegue visualizar o que está acontecendo. Tem um. É, Eu acho que está faltando isso, está faltando amarrar mais as coisas anteriores que ele disse. Eu vou porque ler com calma, eu vou comentar com os calma. conceitos que ele quer trabalhar, ficou tudo, tá tudo desamarrado ali. Eu vou ler de novo, também vou mandar para ele por escrito, porque está tão desamarrado que eu falei, está tudo pendurado, solto. Mas não, Melhorou muito a análise dele, porque ele está conseguindo trazer a teoria. Eu acho que esse é um ponto é, positivo. é. Ele está mais seguro, teoricamente, então ele consegue Não, trazer. isso eu notei muito nele, foi Mas muito bom. a coisa está meio solta. Marli, É. diga aí, Posso? vai. Deixa eu Pode. compartilhar aqui, peraí. Então, Cissa, eu vou te mostrar, aqui eu estou trazendo deixa eu pôr grandão aqui, esse slide aqui, eu Tá, as fiz, coisas. eu, Uhum. eu fiz esse slide depois que a gente discutiu o case, mas para elas trazerem para o contexto delas, e fiz essas perguntas aqui. Há abertura para decisões conjuntas entre professores e gestão? Porque naquele momento, o que eu percebi é que dentro da própria gestão não tinha abertura para decisões conjuntas. E eu, como professora, também não estava sentindo isso ali, no caso do bullying lá da história da menina. Ah, Mas você quando está gravando, estou gravando. tá? Tá gravando, tá escrito aqui, recording. Quando há ausência de diálogo ou escuta, o que contribui para isso? Porque teve muito, assim, no case, por exemplo, o que percebia, assim, que a professora contava, falava do desespero dela, mas ninguém, assim, as pessoas ouviam tal, mas, assim, não tinha nenhuma ação em relação a isso, né? Já tentou transformar alguma prática para promover colaboração? Como foi recebida? Aqui, foi aí que a Aline, que é a diretora,
ela saiu fora dessa, ela não encarnou essa pergunta, ela foi para um outro lado, ela foi para um outro lugar, assim, ela é muito generalista, então ela trouxe que uma situação lá e tá, mas que não tinha a ver com ela, era uma outra situação. E aí eu trouxe para ela, falei, mas Aline, você já tentou transformar alguma prática, né, no seu cotidiano? Como foi isso, né? Como as pessoas receberam? Aí ela, aí que eu achei que ela ficou meio assim, sabe? Porque ela também não tinha parado para refletir sobre isso, Ah, mas né? nunca deve ter tentado, né? Porque joga tudo a culpa em cima do professor, do aluno, né? Ou dos Uhum. alunos, quer dizer, Aí eu ninguém fiz essa assume nada. pergunta, mas que eu depois também não, eu acho que essa pergunta não surtiu o efeito que eu queria, porque na verdade elas não colocaram. Eu acho que eu nem fiz essa pergunta, eu não lembro agora, gente. Fez sim. Nossa, me deu um branco. É, então, É, mas eu é não. aí que apareceu. ah, Deixa eu ver, se a gestão e a sala de aula pudessem Eu conversar tava. livremente, como eu diria a outra? Peraí, que eu estou com a Ah, transcrição não, aqui. acho que essa você não fez. Eu acho que eu não fiz. Eu estou com a Não, transcrição aqui, mas eu acho que essa aqui eu não você fiz. fez uma outra com Eu as fiz três essa aqui, ó. palavras. Lembra? Essa aqui também eu não fiz. Uh-uh. Eu só falei disso, que essa comunicação entre gestão e sala de aula poderia ter essas potências identificadas entre elas, podia ter lacunas e poderia criar perspectivas, né? A partir do momento que elas conversassem. É que Aí eu. podia levantar todos os problemas, né? As necessidades, né? Uhum. E ninguém conversa, é. Escola ninguém conversa. E aí, a proposta para o encontro 10 era que elas olhassem e refletissem sobre uma relação profissional que elas desejavam ressignificar. E uma ação concreta que ela realizou entre a segunda-feira passada e a próxima, visando diálogo e colaboração. Era essa a proposta para elas fazerem Agora, para o para a próximo próxima. agora de Isso, para vocês. o próximo. Para ver se elas se realmente esse confronto de segunda passada de fato mexeu com elas, fez provoca alguma coisa, né, Cissa? Então, mas sabe o que é? É que não, a escola não conversa fora do senso comum. É tudo em Então, cima do senso comum, né, Otília? A Otília tem mais experiência que a gente, mas Você, eu acho que é tudo em cima do senso mais comum. do que isso, que eu vejo, por exemplo, na direção, nessas meninas que estão aí no curso, mesmo na Sara, quando você pede a elas para trazerem uma situação concreta dessa relação, a situação é sempre genérica, É, completamente genérica. Ela é incapaz de falar assim. Eu conversei com a professora quando ela fez atividade X de língua portuguesa. E ela disse tal coisa para mim, e eu discordei dela. Elas não conseguem trazer para uma situação concreta. É sempre uma situação genérica, assim, quando nós conversamos, a gente conversa com a professora, aí a gente fala de não sei o quê, mas é completamente genérico, né? é. Esse é um ponto que a Marli já percebeu bastante e eu andei apontando para ela também. é Como é porque eu. que fica no Aham, discurso genérico? E a é. Marli, no encontro passado, a Marli falou isso para elas. A Marli falou num dado momento e falou: gente, eu percebo que quando nós conversamos Mostra, aqui, Maria, desculpa. vocês ficam num discurso Fica, genérico, mostra, nunca é uma Maria, ação desculpa. concreta. E aí a Marli justificou e falou: porque na área da educação Ouviram? isso é muito comum, só generalizar. Então foi assim. Aí eu achei que elas caíram na real, porque as duas comentaram: nossa, é mesmo, né? A gente está generalizando. Mas essa dificuldade é imensa, imensa. Mas é porque elas não têm teoria, elas não têm base teórica. Então, mas eu acho até que a Suzana, por exemplo, tem, porque É o que a Marli fala, que a Suzana tem mais, que é ela por isso que é. reconhece uma série de Sim. coisas, mas quando
ela vai dizer das ações que ela tem, ela generaliza também, é sempre no genérico. Inclusive, o recorte que eu vou fazer para a gente discutir na semana que vem tem a ver com uma fala da Suzana num dos encontros, onde ela está fazendo uma não sei se, eu não sei como chama isso, uma palestra lá na escola, que ela convida uma pessoa de fora, ela convidou uma pessoa para vir falar sobre a questão de gênero, e ela vai falar muito sobre a questão do machismo, do feminismo e tal, e aí ela traz um exemplo bem interessante, e aí ela fala que ela se embasou, que ela leu, fala o nome de livros que ela utilizou para, que ela está sempre estudando sobre isso, que ela percebeu Olha, que uma coisa só, uma palestra trazer uma pessoa só não basta, que ela vai ter que trazer outra pessoa, porque isso mexeu com um dos professores. Olha só, foi tão forte, Cissa, que ela contou que um dos professores, quando ela começou a falar que as mulheres eram muito oprimidas e não sei o quê, papapá, papapá, o professor falou assim, ouviu, e ele começou a ficar incomodado, e ela conhece esse professor, e ela percebeu que ele estava inquieto. Aí ele levantou a mão e falou assim: gente, eu estou me sentindo muito mal aqui. Vocês estão falando desse homem? Eu não sou assim. Eu não trato mal as mulheres. Eu não sei o quê, não sei o que lá. E Eu não sou falou esse várias homem, coisas. vocês estão falando como se todos os homens fossem Fossem dessa assim. categoria. Então foi assim, foi muito legal, porque e aí eu falei assim, nossa, eu pensei, né? E falei também, falei para ela assim, nossa, parece que ele precisava ter um espaço para falar. E aí, quando eu falei, olha só que interessante, quando eu falei assim, nossa, talvez ele precisasse de um espaço ali naquele momento para falar, precisava ter um espaço para esses homens professores falarem, porque afinal de contas eles estão na frente da sala de aula com meninos e meninas, ele é modelo, né, ali para É. eles. Aí ela falou assim: não, mas não, eles já tiveram muito seu espaço para falar, porque as mulheres nunca tiveram. Então agora é a hora, tipo assim, agora é a hora, não é bem assim, né? A Tira me corrige, mas agora é a hora deles, tipo, ouvirem as mulheres. Então, assim, é uma coisa assim, muito opressora, de um lado ou de outro, é muito opressor, né? Tudo. E Todas essas discussões levam à questão da colonialidade, né? leva a questão da Ali já viu colonialidade. bastante. que eles não trazem, né? Eles não trazem para discutir. Essa que é a questão, né? É, Mas você vê que não ela faz movimentos, ela ela faz, para, ela né? reflete, ela vê que tem aquele ponto que precisa cuidar, sabe? Ela é bem, eu vejo nela uma bem interessada, muito quer estudar, você percebe que ela quer estudar. Agora, a Mas Aline, que é a diretora, que está na direção há um ano, eu, eu vejo ela muito, como eu poderia dizer assim, ela é muito sei, a sensação que eu tenho é que ela é um sabonete escorregadia, assim, sabe? Ela faz as coisas muito no, aí entra essa questão do senso comum, ela quer ser democrática, participativa, mas é muito fluido, assim, as coisas dela, não tem uma estrutura que você sente, uma coisa que dê sustentação para o plano dela, né? Ah, e outra agora coisa, a Suzana fala bastante de planejamento, o tempo todo ela fala, fala. ela acredita no planejamento, tem que ter planejamento, não dá para você levar na flauta, né? Você não pode, você tem que ter planejamento. Ela fala muito isso. Agora, a fala da Suzana é muito interessante, Cissa, porque a gente vê nela essa pessoa que tem essa pessoa ansiosa por as coisas darem certo na escola. Então, ela tem esse desejo enorme, ela faz tudo para que tudo dê certo, ela tenta de tudo para que tudo dê certo. Só que quando você olha para ela como uma pessoa historicamente situada numa geração que não é tão nova, mas também não é tão velha, mas ainda é uma geração que cresceu com essa cultura escolar que é a nossa, né? Então você vê as ações dela, você vê a contradição posta nas próprias ações dela. Não que ela tenha consciência disso, ela não tem. Eu acho que as coisas que às vezes ela fala,
remetem a essa questão da colonialidade, remetem a essa coisa do poder, mas não que ela tenha consciência. Ela está fazendo isso com a convicção de que ela está provocando essa transformação. A contradição está posta aí e não emerge de forma nenhuma como conflito ou como aqui, Sim. né, uma inculcação para ela falar por que será que eu estou fazendo dessa forma? O que que tem a ver e tal. Ela não chega nesse nível de conscientização, de entender as coisas que ela própria fala e que a gente, olhando para o discurso e aqui do lado de fora, Uhum. vê naquele discurso a colonialidade, vê naquele discurso a relação de poder, mas ela não tem essa consciência. Embora ela lute o tempo inteiro para ser essa pessoa que faz a É. escola funcionar, Deixa eu te que tem uma perguntar, garra para a se escola, entendeu? vocês já pensaram em fazer perguntas que ponham o dedo aí, chamar os conceitos, colonialidade, sabe, e falar para Então, essa é uma questão que eu andei apontando para a Marli, que eu ah, achava tá, que tá, tá. algumas coisas da fala da Suzana precisariam ser postas em xeque É, para que ela percebesse, né? é. Assim, E o que seria colonialidade? Porque vai ver que ela nem sabe o que é isso, né? ela sabe, Cícera, ela sabe Essa, porque ela já leu e ela já discutiu, e mas bem, não por sinal. relaciona, né, com o Mas ela agir não dela. faz essa É, associação de atitudes que são coloniais. é, é. A Marli, na última fala aí, na última sessão, a Marli ainda vai conferir, mas tem uma hora que Eu vou até olhar isso, tá mais lá para o tem uma final. hora que essa professora está trabalhando com uma professora de arte, de educação física ou de arte, não lembro. Artes, artes. Arte. Ela está trabalhando com uma professora de arte que está tendo dificuldade de disciplina, tá? E aí ela está trabalhando com a professora e está tentando ajudar, ela está se pondo para ajudar a professora, eu vou junto com você, eu faço junto, nananana. E aí tem uma hora que ela fala, ela diz que falou assim para a professora. A gente não sabe se foi com essas palavras, mas aí no curso ela falou assim para a professora: você tem que levar em conta que a sua disciplina não é de, não foi a palavra exata, mas Não assim, tem a sua nota, né? Não disciplina não é de reprova. primeira linha, mas você tem que transformar a sua disciplina em primeira linha, né? Aí a professora falou assim: não me importo com o que acontece. A professora está triste por conta do que está acontecendo. Mas a própria fala dela de querer pôr a professora para frente é uma fala colonialista, porque ao falar a sua disciplina não é uma disciplina de primeira linha, mas você precisa fazer dela uma disciplina de primeira linha, eu estou dizendo que não é, né? Mas ela não, essas coisas não vêm assim com clareza para ela, de que esses dizeres dizem outra coisa e não aquilo que ela Dizem. está querendo fazer, entendeu? Mas é uma pessoa que a gente vê por tudo que ela Ela conta, que tem ela um está potencial brigando para a enorme. escola ser melhor, É. brigando para fazer coisas na escola, para essa relação fluir. Ela está batalhando por isso. Mas esse nível de consciência, de olhar para si própria e olhar na hora, né? Porque é uma coisa que você tem que olhar na hora que está acontecendo, não é amanhã que você vai olhar nisso. Tem que saber se olhar enquanto a coisa está rolando. A pôr o dedo, né? Quando eu falava, tem que pôr o dedo na ferida, né? Exato. Tem que fazer na Tem Então, isso. ferida. são pontos assim que a Marli tem bastante. E esse foi um ponto que eu falei para a Marli, que quando ela for analisar, ela vai precisar comentar, porque tem muitas horas nesses tais momentos que ela poderia ter entrado com uma pergunta crica, né? Crítica, né? Pra- Para dar é, criticidade para aquilo lá. isso. E não é fácil, né? Eu acho que a Marli está trazendo ótimas perguntas, mas as perguntas não chegam, muitas delas não chegam na hora que a coisa está acontecendo, elas chegam depois, na avaliação que a Marli está fazendo, na revisão dos excertos que ela está tendo. Aí chegam as perguntas que têm essa característica, mas não chegam na hora da interação. Durante a interação, algumas coisas poderiam ter sido perguntadas e não chegam ali. Aí chegam depois. Chegam, ainda bem que chegam.
porque cada vez vem para um encontro, eu estou vendo a Sim. Marli recuperar coisas do encontro anterior sabe, e ir atrás, né? Então, isso é um ponto que eu acho bem positivo, porque ela vai ter como trazer essas questões. É. E aí também ela vai acabar pondo a mão e vendo quais as que ela não trouxe, enfim, né? Eu acho que isso aí vai fazer parte, tem jeito. Você Uhum. lembra quando a gente dava aula na COGEAI, que a gente dava sempre em dupla? Que era para uma prestar atenção no que a outra estava falando e chamar a atenção e fazer essas perguntas. Que é o É, que eu falava sempre. É difícil sozinha, Marli. É muito difícil, é. É difícil. Você entra meio que na conversa do outro, assim, sabe? É, Então aí é. fica difícil. E a gente fazia isso, que era para um ajudar o outro. Uhum. então, esse último encontro eu não estava presente, eu senti bastante, porque se eu tivesse, eu teria mandado Os aquelas mensagens recadinhos. É, você eu mando, fazia eu esse mando de vez em papel. quando para a Marli no celular, olha o que ela falou, pergunta tal coisa, e aí ela vê no celular que eu mandei a mensagem e toca É, ali, não. pergunta ou É qualquer uma coisa assim, senhora para não deixar ajuda. passar. É, Ah, mas Então, e está bem. agora a questão é essa, né? É assim, como retomar isso, né? Esses pontos nesse encontro 10, resgatar essas duas atividades, né? Que a gente passou para elas fazerem lá, de pensar em ressignificar alguma relação. Aí eu pensei muito nas questões que elas trouxeram logo no início, né? A, que alguns problemas relacionais que elas tinham com pessoas lá dentro, e também criar alguma ação, né? Fazer um pequeno movimento de mudança, porque senão também ficou só na cabeça e não foi para ação, né? Ô Marli, você viu que nesse encontro aí, eu não lembro se foi a Aline ou se foi a Suzana, voltou a apontar uma relação com a outra pessoa lá da coordenação que está difícil. Depois, se você ouvir de novo, tem uma fala que eu acho que eu estou achando que é da Aline, que ela fala da coordenadora que não fez alguma coisa ou que não faz. Ela tem, então ali tem uma relação também, enfim. E ela trouxe também nesse encontro, que eu estava olhando agora e lembrei, uma situação de duas professoras discutindo sobre o teatro que elas iam fazer para as crianças, o infantil, Isso. e que tinha a ver com pedras preciosas, que uma falava, nominava rubi, esmeralda, e a outra falava, não, você tem que falar pedras preciosas, porque as crianças não precisam saber disso, elas são muito pequenas ainda e tal, né? Então, elas tiveram essa discussão. Eu podia ter perguntado para ela, mas e você? O que que você fez nessa hora? O que que você pensou, né? Também comi bola nessa hora, porque eu acho que ela não falou nada, né? Eu imagino que ela não Eu não me lembro dela ter falado, ela só contou contou mesmo, o caso, que teve e aí as uma. professoras tocaram para frente e tal, Coisa, né? Agora, Né, teatro com criança, com pedra preciosa, você fala tanta coisa importante que tem no mundo acontecendo, né? era um Meu Deus, teatrinho. escolhe em cada. Eles têm Enfim, medo, acho que, dos pais, né, de reclamarem, né? Sim. é, tem muita coisa É, com o pai aí também, né? é, Ah, uma coisa com o pai que a Aline falou, que até trouxe para conversar com a Tília foi aqui, assim, a Aline falou assim, que ela está tentando fazer reuniões com a educação infantil, com o Funde um, com o Funde 2, né, com a coordenadora dessas áreas, e que ela não consegue, ela ainda não chegou lá. Pô, nós estamos em maio, ela ainda não conseguiu chegar no Funde um, só fez com uma. E aí eu perguntei por quê? Ela falou, porque os pais chegam e isso atrapalha e não sei o que e tal. Aí a Suzana falou nessa hora, não, lá na minha escola, reunião é reunião. O pai chegou, nós estamos em reunião, vai esperar. A reunião, nossa, é a mais importante nesse momento, né? E aí também já mostra a questão mesmo, assim, da importância que ela prioridade. dá para as questões pedagógicas, né? E o pai espera, né? E a Aline não. A Aline fica, você percebe que ela fica
dividida, né? Tá numa reunião, sai para atender pai, né? Então, não faz nem bem uma coisa nem outra, né? Então, eu acho que aí Interessante. também mostra bastante isso. E ela está há um ano nessa escola, é uma escola muito, digamos assim, que tem muitos olhos em cima dela, porque é uma escola, eu não digo modelo, mas é uma escola muito bem equipada, fica no centro de Barueri, sabe, tem todos os turnos, né? Tem criança, não tem todos os turnos, tem criança, tem ensino fundamental um, é uma escola enorme, né? Com muitos professores. Então, assim, a impressão que me dá é que ela quer fazer bonito, assim. Eu sinto que É, ela quer ser boa no que ela faz, mas tem uma coisa meio de vaidosa, assim, de vaidade. Não sei se a Otília concorda comigo de fazer bonito nesse sentido. Nossa, Concordo. Otília, Deixa eu acender a você luz, ficou gente. na escuridão, de é, repente. de repente eu falei, cadê a Otília? Tá numa escuridão aí. Eu Agora estava no sim. escuro. Agora É, sim. Eu concordo. A Aline é exatamente assim. Eu tenho a que coisa. sensação que ela faz o jogo da boa vizinhança na escola, É bem Acho que política, né? sabe? No Porque quando a Marli sentido. perguntou para ela um dia desses aí, a Marli perguntou: mas conta aí uma prática que você faz com os professores, né? Uma coisa que você faz com eles. Aí o exemplo que ela deu foi assim: ah, não, a gente procura ter os professores sempre perto, conversando com eles, a gente faz café da manhã para eles, eles gostam disso. Então, são assim, são ações que não têm a para ver agradar. diretamente com a ação pedagógica da escola. É, É a política da boa vizinhança. Vamos ficar de bem com os professores, é, vamos fazer uma coisa que agrade e E tal. Cissa, ela fala assim, então, no final de semana, para eles irem para casa e ficarem felizes, eu escrevo bilhetinhos e versinhos para eles e mando, sabe? No grupo de WhatsApp. putz, tem professor E que ela deve fala estar. tudo às vezes a mãezinha chegou para falar comigo, ela fala tudo em diminutivo, eu estava Tudo no falando para diminutivo. Otília sobre isso. Está parecendo a minha netinha que fala português, fala tudo no diminutivo. Eu falei, será que a gente fala muito no diminutivo com ela? Eu falei para a Bia, né, para minha filha, porque ela assim, é pequenininho, é bonitinho, é É, sabinho, é, tudo. é É o dela. Olis, né? É. Ai, Mas mas que barato. Bom, mas então tá indo bem, né? É. Tem que estar atenta, Marli, porque a gente não pode desperdiçar, e isso é muito difícil de fazer, Marli, muito. Eu escrevia, eu falei já várias vezes para vocês, né? Que quando eu fiz a minha tese de Perguntas. doutorado, que junto com Uhum. a Otília, com a Fernanda Cardoso, com a não sei o quê e tal, sempre tinha uma que prestava atenção em alguma coisa assim. Então, era mais fácil. Eu me lembro de uma situação em que a Otília falou, a Fernanda estava trabalhando com um grupo de professores e tal e tal. Aí, aí elas tinham que falar para a classe toda. Quando elas foram mostrar o que tinham feito, a Otília fez uma pergunta, falou assim, não, mas espera aí, por que vocês fizeram isso? Qual é o objetivo de vocês? Onde vocês querem chegar? É verdade. Você Aí, de repente, não tem intencionalidade, sabe? Faz uma coisa que parece legal, mas por quê? Mas por quê? Onde que está? Onde está apoiado? Né? Fazendo isso, o que que vocês vão, onde vocês vão, o que que vai atingir? Então, eu não sei, elas tinham que fazer um planejamento de não sei do quê. E a Otília, na verdade, que matou a charada, mas a Otília é uma pessoa muito atenta. Então, é muito legal estar trabalhando com ela, porque ela eu, às vezes, canso, sabe? Então, eu não sei, acho que eu deixo de prestar muita atenção, às vezes, em alguma coisa. Tilha, É. não. A Fernanda Cardoso, que é uma pessoa assim também, e estava com esse grupo, e comeu barriga lá no grupo. É mais difícil quando você está sozinha no grupo.
Então, eu É acho que muito, hoje esse foi o movimento que a gente tentou fazer com o Glauco, é, né? A questão você viu, Marli, a questão da intencionalidade não fica clara, porque está escrito uma coisa num lugar, aí no outro você encontra uma diferente, aí você fala, bom, ele estava perseguindo isso ou aquilo. O que é esse amarramento das coisas é que ficou faltando lá no dado dele. E aí, quando a gente discute, eu e você, quando a gente está falando do seu, esse é o ponto que eu sempre falo para você, não se esqueça, você tem um objetivo a perseguir, é olhar a relação das gestões. E você quer olhar para essa relação numa perspectiva crítico-colaborativa, ou seja, você quer que a forma como você está ajudando essas pessoas a olharem para a relação seja uma forma crítico-colaborativa. Por isso, a sua intenção sempre de ficar trazendo à tona a questão da colaboração crítica, que é isso mesmo. é, Mas essa colaboração crítica, no seu trabalho, ela tem que estar sempre associada eu estou fazendo isto porque eu quero ver é como o é que a relação entre as gestões acontece. que é Acontece. Porque o eu objetivo quero que as central. diretora, a professora enxerguem a relação entre elas. Porque a relação é que está no seu objetivo de pesquisa, né? É. Agora, É A que colaboração. eu acho que é isso, mas você sabe que eu sinto que ele ainda não entendeu que o foco é na relação, é na relação o foco. Você viu a dificuldade que nós tivemos com aquela pergunta dele, por causa daquele conto? É a questão central, é isso que o Tílio está falando. Qual é o centro? O que você quer? Certo? Está lá nos seus objetivos específicos. Qual é o. Você já disse, ó, o geral é ver, tá, já tá, mas o específico é ver essa relação, é. certo? E que Agora, desculpa. é difícil, é muito difícil. É que eu ia comentar assim que de alguma forma, né, esse final aqui esse último fechamento aqui está ficando meio capengo com a falta da Sara, né, que é a representante da Cor. E assim, e eu acho que aconteceu alguma coisa em relação a ela, porque no último encontro até a Otília falou assim, nossa, acho que isso está servindo para a Sara. Você lembra, Otília, que você falou isso? Sim. Que ela mandou um monte de coraçõezinhos e tal no grupo. Assim, E parecia que ela, ela tinha ela, saído assim, sabe? Não digo revigorada, mas ouvida, acolhida nas coisas dela, né? Mas aí o que aconteceu? No encontro seguinte, ela nem avisou. Eu perguntei no grupo, ô Sara, nós estamos aqui, e você? Aí ela respondeu, ai, ou me perdoe. Primeiro ela falou, me perdoe. Ela fala sempre direto comigo, estando no grupo e tendo as outras colegas. Ela fala, me perdoe, Marli, não sei o quê, mas por motivo de força maior, eu não vou poder estar com vocês, não vou poder entrar hoje. Mas me perdoem novamente. Aí ela fala, me perdoem. Aí ela já está se referindo ao grupo como todo, para o grupo todo perdoá-la, sabe? não, mas tem, É, tem um outro comentário que ela fez que é importante. Comenta com a Cissa, que ela fala, espero que espero que vocês consigam desenvolver sem mim, sem a minha presença. Eu não Aí eu, acredito. aí eu respondi assim: sim, nós conseguimos desenvolver sem a sua presença, e aí eu vou colocar no grupo o que ficou para a próxima semana, para você Então, saber, alguma coisa assim. Cissa, a gente vê uma Sara. Olha, eu consigo ver a Sara na escola. Eu acho que Marli também consegue. E a Cissa, do que já conhece, também deve conseguir. Mas eu consigo ver uma Sara na escola que tem assim, porque eu cheguei ao doutorado, eu sou diferente. Eu sou o Eu sou melhor máximo. que todas, sei Eu mais. sou o Eu máximo. tenho, eu tenho teoria, eu tenho prática, eu tenho coisas relevantes que os outros não têm. É, É, Então, ela se coloca nessa posição durante todo o tempo e deve fazer isso lá na escola.
eu acho que sim. Aí ela reclama que os outros Pessoal, não professores não ligam muito para ela, que ela tem contato com muito poucos, que é. ela não está nem aí para a direção, falou, não falou, ela vai fazer a prática dela na sala de aula e ponto final. Mas tudo que ela faz, ela dá a entender assim: como eu sou doutora, eu sei fazer. Então, É. mesmo que eu não ligue para a diretora ou que ela não ligue para mim, eu sei fazer e a minha sala de aula vai, né? E aí, em coisas que ela colocou, também há problemas. No encontro Muito. passado, por exemplo, Marli ia até falar sobre a questão nesse, mas como ela não estava, né? Ela contou sobre um projeto de bullying que está acontecendo na escola. Anti-bullying. Projeto de bullying que meio que tem a mão dela no desenho do projeto, né? Em parte tem lá a mão dela. E a escola acatou o projeto e, enfim, eles estão lá no meio de um projeto de bullying que vai até outubro, então pensa num projeto de bullying, mas com data marcada para terminar o projeto, tudo bem. Mas aí, o que que tem no projeto? Se os alunos fizerem bullying, se tiver um bullying na sala de aula, os alunos perdem 2 pontos na nota, né? Então, A quando ela sala contou toda. sobre o A sala projeto, toda. depois eu falei, Marli, olha a questão da colonialidade posta aí, como é que, né? Tem que fazer uma pergunta para a Sara. Mas por que dar pontos? O que que isso significa? Porque vai na contramão do que você está querendo fazer, que é a conscientização. Você está falando de Isso. um projeto de conscientizar, mas está comprando a atitude do aluno, vai, porque é uma compra, né? É uma É, troca de bem e é, serviço, isso daí. é. Aí, 2 aulas depois, quando ela própria foi comentar o projeto, ela disse então que ela era contra isso. Ah, Mas ela já quando ela muda de ideia. descreveu o projeto, não ficou claro que ela era contra, ficou claro porque ela dizia assim: e olha, ainda perdendo ponto, eles continuam fazendo bullying. Então é sinal que ela estava valorizando o ponto perdido, né? Ela estava dizendo: Uhum. tem valor, e ó, a carinha continua. Tá. Depois de 2 aulas, num dado momento, ela falou: mas eu sou contra isso. Então, tem uma incoerência aí, tanto no projeto quanto nessa fala. E a posição dela no grupo com a Marli é engraçada, porque a Suzana contesta a Sara Uhum. muitas vezes. Muito, muito. A Suzana tem coragem de Corta, contestar a Sara. Sara. Eu acho isso muito legal. E quando a Suzana contesta, a Marli vai ter dado para ver isso. Quando a Suzana contesta, ela sempre tem um respaldo que, bem ou mal, é algum conceito. Não é explicitado assim, eu estou levando em conta o conceito X, mas você vê que a consciência dela está embasada num conceito. Dá para ver, né? A Aline já não tem essa postura. A Aline não tem a menor coragem de contestar nenhuma nem outra, Não. né? Ela, por exemplo, se tiver que contestar, ela espera a Suzana contestar e endossa a Embarca, contestação da Suzana. embarca na da Então, isso Suzana. vai revelando essa relação de dificuldade que E essa tem uma. direção tem com o É, isso, professor, né? é, e só para complementar o que a Otília fala, é tão forte isso para a Sara, que em alguns momentos, quando isso acontece, ela age de algumas formas. Ou ela fecha a câmera e só fica o nome dela, ou ela pega e fala assim: ai, como é seu nome mesmo? Imagina, o nome da gente está aqui, marcado, né? Marcar. Não, são Ela três faz isso. pessoas. São São três três pessoas, pessoas. sou eu, mais ela e mais as outras duas, Suzana e Aline. Ela faz isso o tempo todo, é muito agressivo. E Numa comigo, fala ela de, ó, fica falando, ah, Marli, então, é como se ela tivesse só eu e ela ali naquela relação, sabe? e ela, quando ela Uma fala como é coisa. seu nome, às vezes ela fala assim, no começo ela começou a falar e ela fala, como é seu nome mesmo? Mas aí ela continua, ela pergunta, É, mas não tem resposta, né? É retórico.
Aí ela continua. De repente, no mesmo enunciado, ela fala assim: ah, porque eu esqueci o nome dela, e continua de novo. Então, é assim: são posturas que mostram um distanciamento gigante entre ela, professora, e as outras funções da escola. As outras funções são inexistentes para ela. Mas nesse dia, no encontro, não no último, no penúltimo, por algum motivo do que aconteceu lá dentro, ela saiu contemplada. Então, ela saiu agradecendo, dizendo que ela estava se sentindo bem pela primeira vez, Eu não lembro o que ouvida, foi. com espaço para ela. Ela se sentiu valorizada pela primeira, ela diz, pela primeira vez eu me senti assim, bem. Nossa, Então, eu não me lembro Eu exatamente, também não talvez lembro. olhando lá você consiga descobrir o que foi que fez com que ela se sentisse tão bem. Mas você vê, é uma pessoa que ela mesma está se oprimindo. Não é que a escola está oprimindo a Sara, é ela que se oprime. é ela, é. É E uma ela traz opressão que vem dela imagens. própria. É, E ela traz é, imagens muito fortes, Cissa. Quando eu pedi para o pessoal trazer uma imagem de como era a sua escola, não sei o quê, sabe o que ela trouxe? Ela trouxe uma imagem da guerra, uma das guerras que está tendo agora, de uma explosão e tudo levantando aquela fumaça preta. Assim, chocante, foi chocante, porque todas as outras trouxeram imagens. De alguns momentos difíceis, alguma falou que se imagina no mar, às vezes está revolta, às vezes está calma, não sei o quê, mas ela trouxe uma imagem de uma guerra, de uma coisa assim. E quando você fala, como que é a sua vida na escola? Eu estou acostumada a nadar no mar de tubarões. Ela fala isso. Aí eu pergunto, Sara, mas como é nadar com mar de tubarões? O que que tem que fazer? Não pode sangrar, porque senão os tubarões vêm. Sabe? É uma coisa, assim, é muito que coisa, não? necropolítica, Ela né? é muito estranha mesmo, E não? veja, eu acho que Muito esse é um estranha. ponto bem complicado ali, porque assim, em nenhum momento da fala dela você percebe que você percebe uma ação clara da outra pessoa da escola dela sobre ela que a oprimisse. Porque ela nunca conseguiu contar uma ação da diretora ou da coordenadora. É, Se olha o que a coordenadora falou para mim, olha que absurdo que ela tenha me falado isso, por isso eu me sinto mal. é. Não. Ela por si só se sente mal de ter que se relacionar com as outras pessoas. É, Ali é um caso de terapia intensiva. é. Não, na defesa da tese dela, eu não me lembro mais, mas teve questionamento. Teve questionamento forte, né? Porque a doutorada eram 5 pessoas, né? É. E eu fui a última a falar, né? Ah, mas antes de mim, o pessoal fez questionamento. Você estava também, não estava, Otília? Não, Não, não. da Sara, Eu não. só trabalhei com ela fazendo a revisão. Eu É, praticamente tive que, fiz encontros com ela que iam até 1h30 da manhã, conversando sobre a tese para poder acertar o que ela queria dizer, porque a escrita é muito complicada, muito, muito, muito complicada, e não tinha coesão nenhuma ao texto, então eu tive que marcar com ela inúmeros encontros para poder chegar a um texto coeso da tese. gente, mas você sabe quem encontrei hoje? A Hum, Tabata, você lembra dela? Acho que você não era, era a Sueli que dava aula comigo nessa época. não lembro desse Menina, nome. uma pessoa. Ah, você lembra, Marli? Aquela menina é Tabata? Não é Tabata, é Não, tava bem. tá, mas com tá. Tamara, Tamara, Ah, Tamara, eu Tamara. conheço, lembro Ah, eu Ai, dela. sei. e- ai, sim, Você encontrou com que ela? É delícia, na abraçava, PUC? abraçava. Ai, aquelas suas aulas Ah, maravilhosas. Ela Tamara. está com a Cicilinha, todos os alunos da Sumico foram para a Cicilinha, A Sumiko não está e mais, isso? não, Sumico ficou muito mal, muito É? mal. O É, mal do Já quê? sei. Da ela teve que, saúde? ela está afastada. Ela não conseguia mais andar nem para ir para a sala de aula. Ai, que judiação, gente. Afastou, ela tá afastada.
E eu falei, olha, olha, primeiro foi a outra lá, como é que fala? Leila, depois a Antonieta, agora elas, a terceira afastada. Como eu não quero ser afastada desse Por jeito, favor, não, me por favor. preparando para sair, porque eu Isso, já estou sai de alto astral andando, cantando de alta astral pneu. andando. Isso mesmo, cantando pneu é ótimo. Gente, eu preciso sair. Mas, Tá ó, bom, tá Marli, bom. eu não sei se você quer fechar alguma coisa sobre o Não, eu vou próximo fazer o seguinte, encontro. eu vou fazer assim, eu vou preparar o que eu estou pensando e mando para vocês. Hoje é Tá. quarta, eu faço isso amanhã, Tá. e aí vocês fazem assim, os seus comentários de sempre, e tal, colocam no nosso grupo, para segunda-feira eu estar mais afiada, né? Segunda-feira eu estarei com você. Ai, que bom, que Então, bom. o Tiago, ele queria que você conversasse com ele, Hoje, ele marquei queria com ele hoje marcar. à noite às 8 horas, não é isso? Você vai poder, né? Ah, Vou. tá. Porque depois eu falei para ele, não, mas a Otília pode. Se ela falou, Eu não fica falei, muito tarde, professora. Eu falei, se a não, Otília falou para você que pode, pode. Eu falei para eu ele. falei às 8 porque eu pensei neste, eu falei, eu preciso de um tempo agora para me Não, organizar aqui, mas eu já não. li, comentei tudo dele, Eu eu acho também que já tem li, mas não muitos comentei. comentários, mas muitos, muitos, muitos. É. Eu Tem. fiquei, eu li, fiquei meio preocupada, Eu mas acho aí que o não tive tempo. planejamento dele, para mim, É, precisa refazer inteiro. tá, que tem que fazer. Porque, na verdade, é uma visão de foco no conteúdo só. Foco no conteúdo. Nem no Todinho. conteúdo. Ele já começa achando que as Isso. pessoas vão fazer coisas que elas nem estudaram É, ainda. Então, não sei. Bom, ó, então. mas, Marli, tudo certo então? Tudo certo, tudo Tudo? certo. Vê Então, a as coisas que gente... você vai Mas dar está conta de ótimo, Marli. trabalhar. E depois eu gosto também dos comentários que você faz nos trabalhos dos outros. Isso também é muito bom para a gente, sabe, enquanto profissional, saber onde questionar o outro, Uhum. né? Mas eu acho que a Marli tem dados bons. E ela tem dados bons. Dados Não, mas eu muito estou falando dela bons, tá? questionar a fala dos colegas na É. sala. Eu Sim, gosto. sim, mas eu acho que agora ela tem dado Não, que tem vai dados. dar É. conta do trabalho que você vai fazer, Marli Não, pode ela fazer. tem Tá? dados, o Glauco tem dados, isso não tem nenhuma discussão. Você não vai ter É, problema não para discutir. não. Camila Vamos também ver. tem dados, pelo menos desse medo, a gente, como diz a É, Lígia, Agora não temos porque no mais meu maior problema. desespero era Não, mas eu assim, estou bem mais apresentar e você tranquila em falar, relação a você não isso. tem dados. É, não ter dados o é dado é triste. sempre um problema, né? Mas, gente, ó, Mas então eu vou Então tá sair, bom. tá? tá bom, Beijo, tá bom. Oito gente. horas. Tchau, Ô, Cissa. Cissa, vamos Ah. fazer então